Olá, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala é teu amigo em Cristo Jesus, pastor Gilberto Bruno. E neste vídeo nós iremos dar continuidade naquilo que a gente estava falando a semana passada sobre intimidade com Deus. No último vídeo que nós gravamos, nós falamos um pouco acerca de mudança de mentalidade, o quanto é importante nós mudarmos a mentalidade. E que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, é ele que constrói uma mentalidade nova dentro de nós. Em João capítulo 16, versículo 8. E eu quero continuar um pouco com vocês nesse assunto. E eu quero usar aqui como base Salmos 51, verso 10 e 11. Salmos 51, verso 10 e 11. Aqui nós vamos analisar nesses três versículos, três pontos importantes que o salmista Davi, no momento desta oração, ele nos ensina. Nós sabemos que nesse salmo, quando Davi orou esse salmo, foi quando ele foi descoberto, foi revelado o seu pecado de adultério com Betseba. Todos nós sabemos que Davi adulterou e depois Davi, ele mandou matar o seu soldado Urias, que era esposo de Betseba. E quando o profeta Natan vai ter com Davi, a Bíblia diz então que Davi ele faz essa oração, ele se constrange, ele se arrepende diante do Senhor. Salmo de número 51, verso 10, 11, vai dizer assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 11: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui tem três pontos muito importantes que o salmista Davi nos ensina. Primeiro ponto, no versículo 10, quando ele começa dizendo: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Primeiro ponto, o que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando que é preciso ter arrependimento. É preciso se arrepender diante da presença do Senhor. É preciso reconhecer o seu estado. Ele estava reconhecendo o estado pecaminoso dele. E um versículo como referência para nós é 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui, Davi, quando ele começa dizendo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está reconhecendo o estado dele, que o coração dele não é puro, que precisa ser renovado. Aqui a Bíblia fala de coração, precisa ser renovado a sua mentalidade. Ele está com uma mentalidade pecaminosa. Agora ele se arrepende e ele pede para Deus, para que Deus venha criar, ou seja, ele reconhece o estado pecaminoso dele. Segundo ponto que ele nos mostra aqui, ele reconhece que somente Deus tem poder para criar uma mentalidade nova. Essa palavra criar é a mesma palavra que se encontra em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, o verbo bará. O que Davi está dizendo? Olha, Senhor, eu me arrependo, eu reconheço o meu estado, mas somente o Senhor tem poder para criar algo novo dentro de mim. Porque esse verbo bará está nos sinalizando que somente Deus tem o poder do zero, do nada, criar algo novo. É o mesmo verbo na criação. Não existia nada, não tinha nada, e Deus criou todas as coisas. Então Davi se achega diante da presença de Deus e diz assim: Senhor, cria em mim. Senhor, somente o Senhor tem poder
poder para me mudar. Somente o Senhor tem poder para criar um espírito reto, criar uma mentalidade nova. Somente o Senhor tem poder de me convencer. Somente o Senhor tem poder de construir um caráter novo dentro de mim. Ele está ensinando isso para nós. Cria em mim, cria em mim. Ele está reconhecendo que somente Deus tem poder para criar. E quando nós olhamos nas Escrituras, João vai escrever dizendo que Jesus disse: o meu espírito vai convencer o homem do pecado. No livro de Ezequiel, Deus vai dizer para o profeta Ezequiel: e tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Ou seja, está mostrando que a obra de mudança é do Senhor. A graça dele nos alcançou, a misericórdia dele nos alcançou, e somente ele tem poder para criar. Terceira coisa que ele aqui sinaliza para nós, que ele mostra para nós. Terceira coisa aqui. Terceiro ponto, ele reconhece que sem a presença de Deus, sem intimidade, ele não é ninguém. No verso 11, ele vai dizer: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, ele está valorizando a presença de Deus. Ele chega diante de Deus e se arrepende, reconhece que precisa de mudança. Segundo ponto, ele diz: Senhor, somente o Senhor tem poder para mudar. Ele se mostra à disposição, como nós vemos no livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Ele abriu a porta do coração para que Deus viesse, que o Espírito Santo viesse construir algo novo dentro dele. E terceiro ponto, ele fala: Senhor, sem a tua presença eu não consigo viver. Sem a tua intimidade eu não consigo viver. Sem o teu Espírito Santo eu não consigo viver. Para termos intimidade com Deus, para cuidarmos dessa intimidade, é preciso ter essa mudança de mentalidade. Mas também é preciso reconhecer que somos pecadores, que o nosso estado é pecaminoso e que somente Deus tem poder para mudar esse estado nosso, de construir algo novo. E nós temos que reconhecer que sem o Espírito Santo, que sem a presença de Deus, nós temos uma vida vazia. Nós temos uma vida que as coisas dessa terra não podem preencher. Então eu quero lhe convidar, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, reconheça o teu estado. Reconheça que você precisa de Jesus. Reconheça que nele está a sua salvação e a segurança e a vida eterna. Que ele vai vir, vai criar uma mentalidade nova, vai criar algo novo. E ele vai derramar da presença dele, do Espírito Santo dele sobre a tua vida. E a tua história e a tua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana, em nome de Jesus.